Boa noite, então, pessoal. Estamos começando aqui mais um encontro do Prax, para tratar da obra do Lima Barreto, Recordações do Escrivão Isaías Caminha. Hoje é dia 18 de junho, sexta-feira, estamos às 7h23. Eu fiquei responsável aqui de fazer uma pequena introdução, né, do livro, e do livro não, uma apresentação, tá? Eu vou procurar fazê-lo aqui mais ou menos 10 minutos. Eu não preparei uma apresentação no PowerPoint, então vocês vão me desculpar, eu vou mais ou menos lendo aqui com vocês. Primeira questão, Lima Barreto nasce em 1881, ali no finalzinho da República, né? O pai e a mãe dele eram mulatos, o pai era um tipógrafo e a mãe era professora. Daí a gente vai começar a entender a formação cultural que ele teve. O pai fez questão de ter uma educação bem assim densa, porque queria, como o pai dele, que ele fosse doutor. Tá? Outra questão, o pai dele era monarquista, né? E assim que caiu a monarquia, o pai dele perdeu o cargo dele, era tipo um cargo de confiança da época, e conseguiu depois arranjar um cargo de administrador da colônia de alienados, que era chamado hospício na época, lá se eu não me engano, na ilha de não sei se é de Paquetá, numa ilha no Rio de Janeiro, ali próximo à cidade mesmo, acho que na Baía de Guanabara. E isso vai perpassar toda a obra do Lima Barreto, as críticas que ele vai fazer à própria República. Não é só no sentido progressista, mas no sentido também de que o que a República anunciava de resolver, de progredir em relação ao Império, não vai se realizar. E isso vai... Logo, o Lima Barreto vai entrar na escola politécnica e vai cursar engenharia. Só que a maioria do tempo ele passava na biblioteca, lendo livros de história, filosofia e literatura. Ele conhecia muito das obras, principalmente dos franceses, tipo Balzac, Victor Hugo, entre outros escritores. E na escola ele já começou a escrever alguns textos, a maioria irônicos e sarcásticos, em que ele tirava onda, criticava não só os alunos, colegas, como os professores. Um grande um diferencial assim que marcou a vida dele foi o pai dele. O pai dele um dia ficou doente, assim, começou, vamos dizer assim, na loucura mesmo, ficou louco, né? Então, assim, como o serviço não era, vamos supor assim, saiu do serviço, então ele não tinha como cuidar da família, aí o que aconteceu? E o Lima Barreto teve que cuidar da família inteira, que ele era o filho mais velho, então tinha o pai dele, que estava incapacitado, a mãe, e se eu não me engano tinha, acho que ele tinha perdido a mãe já, tinha mais um senhor lá, que era tipo um agregado da família. Então isso fez com que ele abandonasse a escola, e ele fez um concurso para, na época, amanuense, né, que é escriturário, e passou a trabalhar na secretaria do Ministério da Guerra. Né, um dos personagens dele do livro Policarpo Quaresma mesmo trabalha no Ministério da Guerra, né, amanuense. E aí ele começa a encontrar com algumas pessoas e começa a ter uns contatos e começa a escrever no maior correio da época, no maior jornal da época, o Correio da Manhã. Inclusive o Globo, que trata do livro, na verdade é o Correio da Manhã. E assim, a primeira sacada que eu achei foi o Globo, né? Depois a gente teria esse grande império aqui na comunicação brasileira, que é justamente as organizações Globo. E ele funda uma revista militante, que era para dar espaço para escritores críticos, chamada Florial, que durou no máximo 4 números, tá? E aí ele começa a escrever um romance. E o primeiro romance foi Clara dos Anjos, ele começou, mas não terminou, e ele terminou Isaías. Só que, obviamente, ele não ia encontrar editor para Isaías no Brasil. Aí um amigo dele que ia para Portugal levou Isaías, e depois de um ano de indas e voltas, o cara falou, não, eu vou imprimir, mas você tem que abrir mão de todos os direitos autorais. Ele falou, não, então tá bom. E assim ele conseguiu. E quando ele publica Isaías, ele esperava assim que caísse como uma bomba, né? Porque no livro ele detona todo mundo. Houve um silêncio total, não teve repercussão nenhuma a obra, obviamente de propósito, não foi por causa da questão estética, né? E nisso, né, logo depois disso, dessa desilusão, ele começa o vício no álcool,
Tá? Depois ele tenta publicar nos romances folhetins, né, nos jornais, tipo assim, por partes, onde ele faz o Triste Fim de Policarpo Quaresma. Em 1914 ele tem o primeiro surto dele, delírio, alucinações, ele foi internado no hospício de Praia Vermelha. A partir de 1915, ele começa, depois de sair do hospício, ele começa a colaborar com a imprensa, né, de forma regular, com vários jornais que existiam na época. Em 1916, ele bancou do próprio bolso a edição do Triste Fim de Policarpo Quaresma, acompanhado de 2 grandes contos dele, né? A Grande Califórnia, né? Que inspirou, inclusive, quem é mais velhinho, aquela novela Fera Ferida, né? Tinha o Flamel lá, a questão do ouro. E O Homem que Sabia Javanês. Aí tem uma grande repercussão, né? O pessoal começa a olhar para ele com outros olhos, mas nesse mesmo período começa a guerra também, né? E aí ele já vai criticar a posição do Brasil se alinhando aos Estados Unidos, e já viu as garras do imperialismo estadunidense, e ele também trata em vários artigos com certa simpatia as ideias socialistas e anarquistas. Depois ele bancou mais livros dele, e cada vez mais ele devia para os credores. Em 1917 ele se candidatou à Academia Brasileira de Letras, mas foi rejeitado. Depois ele pegou um outro romance dele muito famoso, que é Morte e Vida, de M.J. Gonzaga de Sá, e ele enviou para uma editora que era de propriedade de Monteiro Lobato. Monteiro Lobato gostou, e pela primeira vez ele editou um livro e ele ia receber, né? E rendeu inclusive elogios do Monteiro Lobato. Em 18 ele se candidatou para a Academia Brasileira de Letras, foi rejeitado de novo. Em 1920 ele foi internado no hospício de novo durante 3 meses. Em 21, ele candidata à academia pela terceira vez, mas vendo que não ia ser indicado, ele retira a candidatura. O Monteiro Lobato, então, nesse período, se deslocou de São Paulo para conhecer pessoalmente o Lima Barreto, né, no Rio de Janeiro. Só que ele chegou na época que o Lima Barreto estava assim, tão detonado pela bebida e pela loucura, que o Monteiro Lobato não teve nem coragem de se apresentar para o Lima Barreto para tipo assim, para não humilhar mais ainda ele, né? Nem se apresentou. Depois, assim, no início, no fim da vida dele ainda, um amigo dele, médico, leva ele para Mirassol, né, e tenta ele tirar ele do álcool, inclusive arruma uma palestra para ele, para falar sobre a literatura, e ele escreve tudo direitinho, só que no dia que arrumou certinho para ir, para fazer a palestra em Mirassol, ele não foi. Quando acharam ele estava lá, bêbado, caído. E nos diários dele, ele lamenta muito ele não ter conseguido ser mais forte que o vício do álcool. E aí ele foi... Mas aí nessa viagem para Mirassol, ele consegue encontrar o Monteiro Lobato pessoalmente, conversar com ele, etc. Depois ele foi encontrado morto em 1922 no quarto da casa dele, lá no Rio de Janeiro, que ele volta para o Rio. E o pai dele, que estava vivo ainda, né, morre 2 dias depois. O pai dele, desde que caiu, ficou louco, né, nunca mais conseguiu voltar, né? Inclusive a casa do Lima Barreto era chamada de a Casa do Louco, né? E as principais obras dele, né, ele tem esse romance, né, que é o Vida e Morte, M.J. Gonzaga de Sá, Histórias e Sonhos, que é contos, tem os Brusundangas, que é um livro de sátira, que os Brusundangas seria o Brasil, Triste Fim de Policarpo Quaresma também, que é o mais famoso dele, o Isaías, e tem livros de sátira também, Coisas do Reino de Jambon, e mais alguns livros de artigos de opiniões que ele publicava nos jornais, etc. Ao todo, assim, foram 18 volumes, né, justamente dessa coleção aqui, que depois que ele morreu, aí a alma dele ficou meio perdida, e mais ou menos 20, 30 anos depois eles editaram essa coleção aqui, acho que são em 10 ou 12 volumes. Deixa eu ver quantos volumes que tem aqui, só para mim. São 17 volumes ao todo, em que tem toda a obra dele, inclusive o Cemitério dos Vivos, né, que é o diário dele no hospício, né, e impressões de leitura, que é as críticas que ele fazia das leituras dele. Então, basicamente é isso. Aí eu passo a palavra aí para o Daniel. Tá bom, então, boa noite, pessoal. Então, primeiramente, assim, eu vou fazer
as minhas impressões pessoais, né, da minha experiência com a leitura do livro e também já adiantando um pouco de uma avaliação, né, desse trabalho nosso. Eu achei que sim, que foi de muita sorte mesmo, nossa, fazermos encerrarmos esse período, nesse semestre aí, com uma obra de arte, né? Que eu acho que a gente trabalha numa perspectiva assim de conhecer, depois de refletir e por último extrapolar e além, né, do raciocínio. Então, assim, terminar com uma obra de arte, eu acho que vai ser realmente fechar com chave de ouro esse nosso trabalho, né? E esse livro, né, Recordações do escrivão Isaías Caminha, também foi perfeito, né, para tudo isso que a gente trabalhou até aqui. Eu acho que casou direitinho. Eu já tinha lido, foi uma segunda vez, foi uma releitura minha, né, e também foi muito importante porque assim, eu tinha lido num outro momento, tinha me impactado muito mesmo, né, quando eu li a primeira vez, foi um verdadeiro choque, né, e dessa vez agora também, só que agora a gente faz com outra, eu acho que foi uns 20 anos atrás, ou até mais, né, que eu tinha lido a primeira vez. E também me identifiquei, né, eu acho que uma das coisas que me chamou, né, no livro foi a identificação, né, com a personagem e com o próprio autor, né, com a personagem no sentido dessa capacidade, o autor, né, com essa capacidade que ele teve mesmo de fazer assim, essa análise sociológica, psicológica também, né, do ser humano, e também de uma certa militância, né, que ele exerceu, que ele procurou exercer com essa obra e com toda a obra dele, né, porque eu também conheço o Policarpo. Então, assim, a minha identificação, né, com ele foi no sentido dessa trajetória, né, de enfrentar a sociedade, né, do ponto de vista do preconceito, do racismo, né, da discriminação. Então, assim, em vários momentos, quando eu li a primeira vez, eu vim de um ambiente onde essa coisa da discriminação, do preconceito era meio que camuflado, né? Eu nasci na igreja evangélica, ali dentro, desde criança, e tudo aquilo é tudo muito camuflado, né? Então, eu tive alguns traumas, né, ao longo da vida por conta disso, né? E um deles foi o livro, foi esse livro quando eu li a primeira vez, de tentar entender por que em alguns momentos, né, eu passei por certas situações sem entender o porquê, né? Então, assim, o momento do livro onde ele fala, né, daquela experiência numa estação, né, de trem, quando ele está indo para o Rio de Janeiro, né, tem aquele primeiro impacto, né, quando ele nota, né, por que ele foi maltratado, e também naquele outro momento onde ele está lá na delegacia, né, sem entender por que ele está ali, e ele ouve o delegado, alguém lá falar assim, o mulatinho, né. Então, assim, esse termo é extremamente, como é que eu vou dizer, extremamente violento, né, muito, mas assim, de uma violência, ele foi muito feliz, né, utilizar, porque parece, né, que tem uma coisa meio que de paternidade, de paternalismo ali nesse termo, mas é extremamente violento, né? Então, assim, eu me identifiquei também com essa trajetória dele nesse acordar, né, para o mundo. Olha, não adianta não, cara, ter essa cor de pele sua aí, no caso dele, ou esse seu cabelo aí, porque eu tive várias experiências desde criança, né, da escola. Na escola é muito,
frequente isso aí, né, com cabelo e tudo mais. Mas aí na sociedade tida como civilizada e tudo mais, parece que é tudo muito, né, aquela coisa de tratar assim meio, não é por isso não é porque você é negro não, né, então e algumas pessoas até chamam, não, você não é negro não, Daniel, né, você não é negro não, você é moreno, você é mulato, um trem assim, sabe? E aí quando vem uma experiência como essa, é bastante chocante, né? Então, assim, para mim, essa leitura foi excelente no sentido dessa nossa trajetória, né? Desse nosso grupo aqui, e também, assim, porque é escrito com uma qualidade, assim, eu não sou crítico literário nem nada, não estudei, mas, assim, tudo que eu leio, tudo que eu procuro ler, que eu leio muita literatura também, além da história, né? Mas, assim, eu não sei, né? A qualidade da escrita me marcou muito, né? Então, nesse primeiro momento, era o que eu tinha para falar. Assim como o Daniel, né? Eu me identifiquei, teve essa questão da identificação mesmo com a leitura, né, com o autor, mas eu achei interessante também que ele vem de uma forma completamente diferente. Gente, eu vou ficar falando de descolonizar a vida inteira da minha vida, o restante da minha vida, vou descolonizar o imaginário, porque muitas coisas me remetem a essa necessidade de descolonizar esse imaginário em muitos momentos do livro, mas eu vou começar lá do começo, porque bem no começo ele fala sobre a importância da arte, né, e alguns estudos atrás, eu não sei em qual deles, nós estávamos conversando sobre isso, né, como a arte é fundamental para essa descolonização do imaginário, né. E lá na página ele fala: a obra de arte tem por fim dizer aquilo que os simples fatos não dizem, né? Então essa parte me marcou muito, porque também todos os estudos que nós estamos fazendo com o objetivo de construir algo, né? Então acho que o nosso caminho vai passar muito por essa questão da arte, de alguma forma, a arte da escrita, a arte da música, todos os tipos de arte, né, que eu acredito. E essa obra de arte, como ela mexeu comigo, e eu imagino assim como mexe, de alguma forma ela tira a gente do eixo que a gente tá, entendeu? De alguma forma, a gente... E aí nesse livro eu vi essa questão dele, muitas vezes ele quis ser bom, ele queria ser bonzinho. Ele queria ser muito bonzinho, muito estudioso, muito inteligente, muito educado, muito dentro das normas. E como em certo momento ele se via com uma ânsia de homicida, né? De muita agressividade, querer realmente matar a pessoa, porque ele queria tanto ser bom e as pessoas não viam isso, só via a cor dele, né? Que ele era um mestiço e ele tinha aquela ânsia, às vezes, aquela agressividade que vinha nele. E isso me reflete muito, porque eu sempre tive essa agressividade muito forte dentro de mim. Muito forte mesmo. Eu tenho muita vontade de bater, de sair na voadeira, desde pequena, inclusive. Isso é o que me... eu acho que, apesar de ser uma coisa que eu não admiro em mim, é uma coisa que me fez chegar até aqui onde que eu estou, entendeu? Então eu tenho que honrar essa parte também de ter sido agressiva, porque muitas vezes, para sobressair nos lugares, eu tive que usar de agressividade. Aí eu via muito ele nisso. Ele queria ser bonzinho. Teve um momento do livro lá que ele fala: não, acho que a agressividade que é o caminho, porque ser bonzinho esse tempo todo não valeu não. E ele foi lá e bateu no cara.
E muitas vezes eu tive que agir dessa forma mesmo, as pessoas me tratando mal e eu reagia com agressividade para falar, você não vai subir em cima de mim, filho. Você pode até querer, mas não vai. E isso é uma das coisas que me marcou nesse livro. E aí vem essa questão, ao mesmo tempo me chama a atenção que na parte que ele fala, no começo também, quando ele vê a expressão racista lá na revista, ele fala, ele tenta segurar a raiva dele e fala, não, eu vou vencer esses argumentos racistas com outros argumentos. Eles vão ter que ver que não é isso aí. E aí ele começa a pensar na vida dele, na história da família dele, e aí ele quase dá razão para o racista, que é isso que ele fala, ele quase que eu vou dar razão para ele, porque realmente a vida que a gente tem é muito difícil. E a vida que a gente tem não, a vida que nos impuseram é realmente muito difícil. Não é um lugar fácil, inclusive para uma pessoa genial, porque com uma escrita genial, concordo totalmente com o Daniel, a forma de escrever é muito genial. E com um jeito todo genial que ele tem de ser, ele tinha que ser 3 vezes mais para ser reconhecido o mínimo. E é isso que a gente percebe muito na nossa história, enquanto pessoas negras. A gente tem que ser o triplo para as pessoas verem o mínimo da gente. É muito pesado. São situações muito pesadas. E imagino que... Mas é necessário. E aí, quando ele se propõe a escrever, aí é necessário essa escrita. A escrita da história. Você escrever a sua história, a gente vê a nossa história, e para saber construir outro caminho. E aí uma coisa que me chama muita atenção também é como nossa história é construída com o olhar, mais uma vez, né, que vem só confirmando, colonizado. Porque aí vocês veem quando ele está lá no jornal, como a visão de mundo dele, a visão de mundo que é construída no imaginário é totalmente colonizada, né? A forma de vestir, a forma de falar, a forma de as comidas e tal. O nosso jeito é considerado selvagem. A nossa essência é considerada selvagem. Então, nós não podemos dar certo desse jeito. Se a gente não fizer o resgate da nossa cultura, de quem nós somos, da nossa ancestralidade, das nossas origens indígenas e africanas, enquanto a gente teve uma parte do livro também que ele fala da vergonha, que ele conviveu tanto naquele jornal, com aquelas pessoas cultas que falavam tanto da Europa e de não sei o que ele teve vergonha da mãe dele. Que ele ficou distante da família, da mãe, da família, porque ele tinha vergonha. E é isso que nós somos enquanto povo brasileiro. Nós temos vergonha de quem nós somos, né? E essa vergonha de quem nós somos, e muitas vezes a gente nem sabe quem nós somos, nós queremos ser o que nós não somos, faz com que nós sejamos tão atrasados. Porque a gente perde muito da nossa cultura querendo ter o que a gente não vai ter. Que é um ideal de vida que é de outras pessoas, que é o jeito de viver do jeito deles lá. Inclusive aí quando teve a guerra dos sapatos, que eu já estou lá no sapato, aquela revolta lá por causa dos sapatos, aí eles falaram, mas na Europa todos usam sapatos. Aí eles falaram, mas lá é frio. Aí o russo lá falava, mas é frio, não dá para ficar realmente com o pé no chão, é outra realidade. Mas as pessoas eles não conseguem enxergar outra realidade, estão almejando uma coisa que nós não somos e que a gente não precisa ser. Essa coisa ficou martelando muito na minha cabeça, assim, e
e depois eu falo mais, porque já passou o tempo. Agora o Leonardo. Olá, boa noite a todos. Então, meu nome é Leonardo, né? Primeira vez que falo aqui. Eu não sabia da dinâmica, então não preparei nada assim, específico. Assim. Compartilho com colegas, né? Algumas essas impressões quanto à escrita do livro e tal. E aí eu vou pontuar algumas coisas aqui pelo acaso, aqui assim e tal, para me posicionar em relação ao livro. E ao mesmo tempo já trocando ideia com as falas anteriores, assim. Um dos motivos, né, é claro que tem toda a questão do racismo, mas um dos motivos que fez Lima Barreto não estar na posição que ele merecia, não sei se vocês sabem, é que ele teve uma treta com o modernismo, né? Ele fez algumas críticas a alguns pontos de vista da galera modernista, saca? Da semana de 22. E isso, o modernismo meio que apagou ele, né? E aí a principal referência, né, do campo das artes no Brasil é a semana de 22. Então, assim, ele teve algumas coisas com magnetismo e tal. Eu achei sensacional, assim, eu gosto muito do título do livro da Lilia Schwartz, sobre ele, que é o Triste Visionário, né? Que o caboclo, ele descreve na parte que mais me interessa da história, que é essa relação com a imprensa e tal, é até hoje, né? Tem algumas partes, assim, que são atuais, assim, que você fala, não, velho, igual o Renato falou, que era um jornal e ele colocou um outro título, mas que acabou sendo o Globo, que é o que ainda se torna mais atual ainda, né? E você vê ali como funciona a engrenagem da mídia e que prevalece até hoje, né? Tem algumas partes, assim, eu não sei se vocês costumam citar trechos e tal, mas eu poderia destacar algum, onde ele mostra, assim, a dupla moralidade da imprensa, que vale até hoje, assim, quando os caras eles criticam até o candidato deles entrar, e depois que o candidato deles entra, eles mudam totalmente o sentido das publicações. Eles criticam coisas, os jornais criticam posturas dos políticos que eles mantêm dentro das redações. É uma coisa muito interessante, sim, né, esse livro, assim, é quase visionário mesmo. E tem uma parte no começo, assim, que é quando ele vai preso lá, ele é confundido com um ladrão e tal, que quando ele sente o racismo, eu acho uma das passagens, assim, mais belas, assim, né, do livro todo, assim, ele não entendendo porque ele estava sendo tratado daquele jeito pelo fato dele ser negro, né, ou preto, como vocês preferirem. E tem várias coisas, assim, que eu destacaria, mas no momento, assim, como fui pego meio que desprevenido, não preparei nada, fico com esses 3 minutos de fala mesmo, segue a roda. Então, boa noite a todos aí, mais uma vez, né? Eu vou falar também nessa primeira parte das impressões que tive, né, da obra. Eu não havia lido ainda, não conhecia, inclusive eu me lembro que uma época de escola, esse livro estava na bibliografia, né, da escola, né, e eu me lembro de ter, procurando aqui algumas coisas, me lembro de ter burlado essa leitura, né. Quer dizer, poderia ter conhecido antes, há muitos anos atrás, mas enfim, é muito diferente ler aí um Sílaba da Vida, Dois Irmãos, aí enfim, é uma história, eu acho que mexe muito, né, com a questão, não sei vocês, talvez o Daniel tenha tido essa impressão aí, a questão emocional é muito, né, a Eleni também comentou isso, é muito pesado, né, porque de fato é muito pesado mesmo a leitura, né, do ponto de vista
do enredo, né? Belíssima história, mas a todo momento é impossível a gente não se enxergar ali no enredo, ali no desenrolar da história, né? Particularmente, eu me identifico muito com a questão da pobreza, né? Da dificuldade da mãe que sofre sozinha, né? Me chamou a atenção de forma assim, absurda a relação do pai dele. Eu estou falando da história, né, galera? Mas assim, a relação do pai com a mãe, né? Ele dizer que possivelmente a mãe era tristonha porque não tinha o conhecimento que o pai tinha, sabe? Talvez não era alfabetizado, alguma coisa assim, né? A relação com essa questão do não ter grana para comer, bicho, isso aí é uma coisa que me identifico, né? Quer dizer, eu me identifico em milhões de irmãos, né? Pelo mundo afora. Você vender o almoço para ver o que vai comer na janta, né? Comprar uma marmitex e comer um pouquinho e guardar. Estudar e não ver muito resultado, né? Você olhar em volta pessoas com uma boa qualificação, mas não ter um reconhecimento, né? Então é uma história é um enredo muito forte, né? Mexe muito mesmo com talvez se fosse no outro tempo não mexeria tanto, né? Mas eu acho que nesse momento que a gente está vivendo chama bastante atenção, né? Então é uma leitura assim, eu concordo aí com o Daniel, né? Eu faria essa observação, muito salutar mesmo essa escolha dessa obra. Então acho que a gente fecha aí com chave de ouro, né? Ou chave de qualquer outra coisa, né? Então nesse momento eu diria apenas dessa impressão mesmo pessoal aí a respeito da leitura, né? Essa questão aí das relações promíscuas com a imprensa também chama muita atenção. Eu acredito que havia ali também uma dificuldade de se ver também, não é, enquanto em relação à cor, né, em relação à sua condição também racial, né. Eu acho que ele foi descobrindo isso com o passar, com a vida terrível que ele teve ali na cidade grande, né? Então, eu acho que tudo ali fala muito, né? Falou muito comigo, né? Assim, eu me identifiquei muito com o enrolar da história, né? Quando o Leonardo fala da questão da imprensa, pô, bicho, é uma coisa assim, parece que o cara veio agora e voltou para trás, né? O cara esteve no futuro e escreveu, é um negócio muito maluco, né? Então na próxima rodada eu falo de algumas questões mais particulares aí da obra. Então, voltando aqui, acho que a questão que o Leonardo levantou do modernismo, né, a gente até tinha falado de convidar, de repente, alguns pessoal da letras, né, para não que a gente não tenha, de repente, autoridade, né, mas seria interessante também, né, a questão estética da obra, mas, assim, chamei um professor de acabou que não deu para participar. Só situar ali, né, nessa questão, na época, a grande escola de literatura ali era o parnasianismo, e o grande nome era o Olavo Bilac. E o Lima Barreto criticava muito, que ele chamava de versos bonitinhos, versos arrumadinhos. E o Lima Barreto, não sei se é por causa dessa treta, Leonardo, ele é classificado como pré-modernista, né? Eles não colocam ele até hoje como modernista, eles chamam ele de pré-modernista. Quando o Daniel Eliane fala do bem escrito, na verdade ele foi acusado de ter uma literatura mal escrita. E ele mesmo colocou isso num trecho aqui que ele fala assim sobre Isaías Caminha. Era um livro desigual, propositalmente mal feito, brutal por vezes, mas sincero sempre. Espero muito nele para escandalizar e desagradar. O meu fim foi fazer ver que um rapaz nas condições de Isaías, com todas as disposições, pode falhar, mas não em virtude de suas qualidades intrínsecas, mas batido, esmagado,
prensado pelo preconceito. Então, assim, a forma como ele foi uma forma, assim, totalmente para a época, hoje para a gente até, assim, bem escrito, mas para a época ela muito informal, de repente, o jeito que ele escrevia. Né? Se eu ler Machado de Assis, por exemplo, vai ver que Machado de Assis parece ter um estilo mais, assim, apurado, vamos dizer assim, embora eu prefiro muito, muito mais Lima Barreto que Machado de Assis, né? Que inclusive era mulato também, né? E tem um outro livro também, esse da Lília eu não li, mas eu li de um dos, acho que é Nicolau Sevicenko, Literatura como Missão, que ele vai abordar não só o Lima Barreto, como outros autores que fez igual o Lima Barreto fez, que a literatura para o Lima Barreto era uma arma para ele ali, para ele criticar tudo. Então, assim, ele não fez questão de aliviar para ninguém. Esse livro mesmo, ele estava praticamente, tinha acabado de sair do Correio da Manhã, isso aí ele sabia que publicando esse livro, muitas portas iriam se fechar para ele. Muitas portas iriam se fechar para ele. E ele continuou. Então, assim, as críticas que ele faz à imprensa, a essas coisas, são muito fortes para a época. E esse romance é bem autobiográfico também, né? Porque é um rapaz mulato, igual ele e tudo, é autobiográfico. E o título do romance, né? O Lima Barreto ele constrói os personagens dele com o nome de acordo com certa significação. Por exemplo, eu tinha até lido sobre o Policarpo Quaresma, um negócio de Policarpo de frutos, não sei o que lá, Quaresma, da época da Quaresma, mas eu esqueci direito a interpretar isso. Mas Isaías caminha, Isaías em relação a Isaías, que é o profeta mais radical da Bíblia, né, do Velho Testamento, que é o profeta que clama a Deus ali para acabar com as injustiças. E caminha, é o Pero Vaz Caminha, né, que foi o cara que escreveu ali a carta ali quando os portugueses chegou no Brasil. Então daí a junção Isaías caminha, né, o profeta mais radical da Bíblia e o primeiro cara que escreveu, né, sobre o primeiro europeu que escreveu sobre as condições aqui do Brasil. Então ele fez a junção desses dois nomes. E eu vou destacando mais ou menos aqui por partes, assim, já de início ele critica a fraude eleitoral, então assim, são coisas igual vocês falaram, parece que o nosso país não muda, assim, sabe? A gente está sempre tipo um cachorro correndo atrás do rabo. E quando ele vai para a cidade, a mãe dele fala, né? Porque a gente, Isaías, né? E para no meio do caminho. E ele não entendeu o que a mãe dele ia falar. Depois ele vai compreender. A mãe dele já sabia que ele ia ser engolido pelo preconceito. E assim, desde o início, com aquele tal de Laje da Silva, né? Que é um trambiqueiro, que chama ele de doutor, né? Mas assim, de forma bem irônica, né? Assim, irônica, doutor. E depois começa até a ignorar ele. E depois ele já começa a ter contato com a imprensa, ao mesmo tempo que ele vê que o povo dá um caráter sobrenatural para a imprensa, ele critica a mesquinhez dos jornalistas, né? A mediocridade dos políticos, ele já começa a criticar também. E no final ali, uma parte para mim genial é quando o exército passa ali desfilando e fala, eu não senti nada. Né? Então, tipo assim, a indiferença total pelo patriotismo dele, porque ele não se identificava, é um estranhamento. E por fim, quando ele vai falar da roupa, que ele não tinha as botas, que os caras tinham as botas lá lustradas, tinham as roupas, então já critica um pouco o fetiche ali da mercadoria, que os grandes políticos, os caras usavam as roupas bem feitas, né? E ele não tinha dinheiro, né? Tanto que ele vai viver depois de sobras de um outro cara. Mas como a roupa ali definia, né? Esse é bem igual hoje, né? Hoje o cidadão mete um terno, uma gravata, se acha, né? Assim, o cara é fenomenal, né? Então, assim, já nesse primeiro, segundo capítulo aqui, ele já desconstrói tudo, né? A imprensa, os políticos, o exército, assim. Então, dessa parte aqui inicial, eu destaco isso. Bom, continuando aqui, eu fiz uns destaques para poder compartilhar com vocês, só que antes eu queria só relembrar uma coisa aqui, que a Eliane citou ali a questão da revolta contra o sapato obrigatório, né? E aí, na verdade,
né, porque ele faz várias referências históricas, né, referências pessoais, né, inclusive assim, são pessoas que se identificaram na leitura, pessoas que ele conheceu e que ele citou, né, colocou lá com outros nomes. E uma das coisas que ele fala lá na verdade, é da revolta da vacina, né, em 1904, no Rio de Janeiro. O que teve? Teve toda uma mudança. O prefeito Pereira Passos, né, ele fez uma mudança lá no Rio de Janeiro, era uma modernização, e para isso ele teve que derrubar várias casas lá do centro da cidade, acabar com vários cortiços, né, expulsou muita gente, e essas pessoas foram para os morros, né, do Rio de Janeiro. E aí, para continuar essa limpeza da cidade, aí veio a tal da vacina obrigatória, em 1904, era a vacina contra a varíola. E aí o que aconteceu? A coisa foi feita de forma muito autoritária, né? O Carlos Chagas, e o prefeito, e o próprio presidente da República na época, então falando vacina, né? E aí não teve uma orientação adequada para a população, e aí houve essa resistência. E aí o jornal, na época, o jornal Correio da Manhã, ele se utilizou disso também, né, para insuflar o povo, uma revolta. Foram 4 dias que o Rio de Janeiro virou do pernas pro ar mesmo, né. Então aquela coisa lá de colocar fogo em bonde aconteceu, na verdade. Aí ele usou, assim, né, ironicamente, a coisa do sapato obrigatório, né. Na verdade era a vacina. E o jornal Correio da Manhã, ele fez justamente isso mesmo. Foi ele quem insuflou, né, o povo na época para fazer a vacina, porque ele fazia o seguinte, porque lá no livro o Lima Barreto fala assim que surgiu um boato de que o governo ia mandar cortar os pés das pessoas que tinham um pé muito grande, né, para caber dentro do sapato. E aí, enquanto que lá na questão da vacina, o boato que surgiu, e o jornal fez questão de não esclarecer, era de que a vacina era aplicada nas partes íntimas das mulheres, né? E aí por isso o pessoal foi contra a vacina da varíola, virou tudo aquilo ali. Então foi só para esclarecer, porque eu relembrei muito dessa coisa que eu como professor de história, já falei muito sobre isso, né, sobre a revolta da vacina em 1904. Isso aí citou. Agora, tem uma parte aqui que eu citei, que é só uma palavra, que eu fiz um destaque aqui, que é naquele momento em que ele vai preso, né, acusado lá de ter roubado lá no hotel. E aí ele pega e xinga, né, o delegado, e aí o delegado põe ele no xadrez, né? E aí ele fala: entrei aos empurrões, desnecessários, aliás, porque não opus a menor resistência. As lágrimas correram-me e eu pensei comigo, : a pátria. E fecha. Então, isso aí para mim é outra sacada genial dele, né? Quando ele fala que num momento anterior a ser preso, ele estava admirando toda aquela... era um momento em que ele estava admirando tudo, como tudo era tudo bem organizadinho, né? Como tudo era perfeito, como tudo acontecia direitinho, tinha o prefeito, tem o presidente da República, tem os deputados, então tudo funciona tão direitinho, né? Tá tudo tão bem organizadinho, e aí de repente tudo aquilo, né, para ele vira justamente isso, né? Ou seja, aquela coisa vira de cabeça para baixo, né? E aí ele lembra, né, dessa palavra, a pátria, e aí mais uma vez, né, a atualidade dele, né? Porque a gente vê essa onda de patriotismo, de nacionalismo exacerbado no Brasil, é pátria para cá, é pátria para lá, é bandeira aqui, hino nacional lá, né, que tá aí hoje. Então essa sacada dele para mim foi genial. E o Renato Regis, né, já tinha citado a coisa do
uma parada militar, né? Que eu tinha citado. Mas eu não achei aqui. Bom, então esses dois destaques que eu fiz, né? Que é em relação à revolta da vacina, que ele sacou direitinho lá nesse momento, e esse desencanto dele com relação a toda a burocracia e tudo que se refere, né, ao nacionalismo falso e essa coisa toda. Se tiver tempo eu volto depois com um outro destaque. Então, as primeiras sensações que eu tive, né, ao ler foi bem pessoais mesmo. Mas ao mesmo tempo também eu fui marcando, que dessa vez eu não fiz o fichamento não, porque acho meio difícil fazer fichamento de romance, porque eu fico muito envolvida. É diferente fazer fichamento dos livros teóricos, daquelas teorias todas, né? Bem mais fácil. Mas aí eu fui marcando algumas partes de quando ele chegou lá na cidade, e ele foi na Câmara, né, para encontrar o político lá que ele tinha sido indicado para ir ver. E aí, depois que ele saiu de lá, ele saiu muito revoltado com aquilo tudo. E aí ele fala, olhando para aqui e para ali, admirado que aquela porção de gente trabalhasse sob sol tão ardente, sem examinar que valor tinham as suas câmaras e o seu governo, e a facilidade com que os aceitava. Parecia um sentimento mais profundo, mais espontâneo, mais natural que a minha ponta de crítica, que já começava a duvidar deles. E até hoje, né, a gente fica admirado, né, de como que tem uma porção de gente que trabalha tanto e acredita em tanta mentira, e principalmente atualmente, né, tanto de mentira que é plantada. Aí chega nessa parte mesmo de como a mídia é responsável por essa gente que trabalha de sol a sol e não percebe as coisas, como que é plantado tanta mentira e tanta ilusão, né? E mesmo assim, o tanto que a gente tem que trabalhar de sol a sol e não sobra tempo para ler nas entrelinhas das coisas, que a gente está tão cansado de trabalhar de sol a sol que não sobra nem tempo para ler, né, o mundo. E a nossa luta também tem que ser para reduzir as horas de trabalho, porque quanto mais hora de trabalho, menos hora de reflexão, né? Isso que eu imagino, que eu fico pensando. Quanto mais trabalho, menos tempo para reflexão, para ler, para pensar e para trabalhar para transformar o que realmente é necessário. Aí, na outra parte, que é bem essa parte lá que o Leonardo já tinha chamado a atenção, acho que o Daniel também, quando ele está na delegacia, e aí ele fala, todo eu me agitei, todo eu me indignei, senti num segundo todas as injustiças que vinha sofrendo. Revoltei-me por contra todos os sofrimentos que vinha suportando. Injustiças, sofrimentos, humilhações, misérias, juntaram-se dentro de mim, subiram à tona da minha consciência, passaram pelos meus olhos, e então ele expectorou as sílabas lá, ele xingou o cara. Então, é necessário momentos de muita sofrimento e indignação, né, para que as pessoas tenham esse furor de dentro, né, essa revolta para agir, para ter uma ação, né. Mas nós estamos vivendo um momento de como que fala? A internet veio de uma forma como poderia ser muito boa para a gente, ela é uma forma que está
de ilusão também, né? Está sendo usada para fazer as brincadeirinhas, estava conversando com a Renata há pouco, de um momento tão trágico que é a morte, as pessoas fazem brincadeiras. Nós temos quase 500 mil de pessoas mortas e tem brincadeiras sobre isso. Nós temos uma pessoa transtornada que estão se chamando de psicopata, que eu não sei se é psicopata ou não, porque eu não sou a psicóloga do cara, psiquiatra do cara. Mas é uma pessoa tão transtornada que está matando pessoas e tem gente fazendo piadas sobre isso. Então, você vê que nós estamos... perdi a palavra. Parece que a gente tem uma venda nos olhos que está tampando a realidade, né? E aí, o Daniel até esses dias me mandou um artigo sobre a Matrix, que seria muito bom, que a gente está pensando em fazer debates, né, sobre lives, debates, e ele mandou um artigo muito bom sobre essa questão da Matrix, como que a gente está totalmente a nossa visão perturbada com todas essas realidades paralelas aí que estão sendo criadas, né? Que a gente não consegue se indignar com o que está acontecendo e acha um motivo para rir das tragédias. Não que eu não acredito no bom humor. É lógico que eu acredito no bom humor e acho super necessário para a gente levar a vida. Mas isso que nós estamos vivendo hoje não é bom humor para mim, é uma esquizofrenia coletiva mesmo. E nós precisamos pensar sobre isso. Como que tem pessoas que, como ele olhou assim e ficou refletindo, como que tem essas pessoas que conseguem trabalhar de sol a sol e acreditar, né, naqueles políticos que estão lá fazendo eles ir de idiota, e como que nós estamos nesse mundo também, olhando essa realidade virtual aí, essas fake news e esse monte de meme, como que nós estamos dentro disso e sem conseguir se indignar com essas coisas, né? Tá difícil para mim, tá bem difícil, né? E aceitar esses memes, essas coisas assim, sem ficar muito bravo e muitas vezes com muita raiva de gente. Muitas vezes com muita raiva de pessoas. Por enquanto eu vou ficar por aqui, porque agora já fiquei com muita raiva. Aí eu vou parar de falar. Só para me entender, aí são quantas rodadas, assim, vai passando, a gente vai comentando, como é que é? Ué, Leonardo, aí vai dar dinâmica, às vezes dá 2, às vezes dá 3. Por exemplo, depois de dar 2 rodadas completas, a gente avalia. Se tiver tempo, aí a gente faz, por exemplo, mais uma rodada de 3 minutos, outra rodada de 4 minutos. Aí, né, considerando que o teto estabelecido é 9h15, né? Eu acho que você terminando agora vai dar no mínimo mais uma rodada de 5 minutos, né? De você e o Renato, aí eu acho que dá no mínimo mais uma rodada de 5 minutos para cada um. Aí depois, quando chegar no Renato de novo, a gente vê o que é que dá para fazer. Mas eu acho que você vai ter essa falha e mais um ainda. Ok. Nossa, porque os questionamentos que a Eliane fez são, né, acho que merecem pausa para reflexão. Mas, voltando aí ao Lino, eu não sei qual versão, que tá tendo várias, assim, mas eu não sei se vocês viram o prefácio que o Lino escreveu em 1919 para essa obra. Que ele fala que o Isaías vira deputado, sabe? É muito interessante, assim, porque você vê o cara vem da pobreza e tal, mas depois... E foi bem interessante como ele ganha status, né? Que
que é devido àquele acontecimento que ele flagra o diretor do jornal lá na suruba lá mais cabulosa e tal. E só a partir disso que o cara começa a dar a ele, né, alguns status e alguns poderes dentro do jornal, né? Sensacional, né? Bem a cara do Brasil mesmo. Eu achei bem legal essas considerações que o Renato fez sobre o nome, assim, eram umas coisas que eu não tinha me perguntado, do Isaías e do Caminho, assim, e tal. Da obra, assim, são vários, assim, mas eu leio como historiador, eu leio essa obra de literatura como um documento que testemunha ali, né, um determinado estado das coisas e tento levar as considerações que ele faz, assim, dentro das que eu me pergunto, né, por quê? Assim, eu acho que é muito interessante, por que tem 100 anos que o cara falou isso e o negócio é tão atual e presente, né? Por que a nossa sociedade é desse jeito e porque parece que os conceitos que a gente tenta analisar a sociedade ainda sempre parecem precários, né? Mas algumas coisas assim, eu acho que a gente deve levar em conta, assim, e tentar entender o Brasil mais a partir dele mesmo, né? Só lembrando que até a chegada da corte e tal, era proibido manufatura, era proibido jornal, não existia imprensa no nosso país, né? E como que o saber, ele sempre ele teve no nosso país atrelado o interesse das classes dominantes, ali, que eram sendo escravocratas e tal, que levavam seus filhos para serem formados na Europa. E o quanto que o saber ele chega como uma espécie de distinção social, né? É nisso que, em vista disso, que eu vou ler uma citação aqui, eu li uma versão em PDF, era uma versão que tinha 100 e poucas páginas só, então eu não sei como é que é em vocês, na minha era página 11, que ele falando, ainda antes de ir para a cidade, que ele viajava o doutor, né? Era o título mágico, que tinha poderes e alcances múltiplos, vários, polimórficos, era um palio, era alguma coisa como câmbio de sagrada, tecido com um fio tem quase imponderável, mas a cujos elementos, os mausoléus, os exorcismos se quebravam. Em posse dela, né, as gotas de chuva afastar-se-iam transidas do meu corpo e não se animariam a tocar-me pelas roupas no calçado sequer. E essa imagem do doutor, do estudioso, do cara que estuda como um ser apartado da sociedade, né? Um cara que é tipo um nobre, assim, né? É de uma cultura que não teve ali nos seus meandros a função básica ali, de saber e tal, uma sociedade organizada, né? Pelo menos a minha leitura, né? Desde sempre para o trabalho, né? Muito interessante, assim, o brasileiro com esse camarada que é uma profissão, né? Porque eiro, o sufixo aí do adjetivo pato, ele é profissão de pedreiro, de sapateiro, que era o brasileiro dos caras que comercializavam os pau-brasil, e daí que deu o nome brasileiro não é o sufixo ano, né? Que é o peruano, boliviano, argentino e tal. E você vê que é uma sociedade que ao longo da sua formação, assim, tem o saber como degrau, né? E vem até as falas, você sabe com quem você está falando, engenheiro, formado, né? Eu penso um pouco, tento compreender um pouco a situação a partir disso, né? E até outras leituras que poderia acrescentar aqui, mas acho interessante, sim, a gente ver essas especificidades, assim, que a sociedade aristocrata, bem diferente de tudo que rolou em diversas partes do mundo, traz pra gente que explica um pouco, né? Por que a gente não muda, assim, que ainda assim, quando ele fala da galera que trabalha nas redações serem consideradas, assim, pessoas diferentes, né? Quase semideuses, assim, você vê que o saber, ele não é democratizante, né? É um saber distintivo, né? É interessante, sim. Eu acho que com isso eu concluo minha fala.